Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto execução, focada no empreendedorismo geotécnico. Ou seja, o que nós estamos fazendo é deixando ao alcance de todos, independente de formação, quer seja arquiteto, estudante de arquitetura, engenheiro, estudante de engenharia, geólogo, profissionais que mexem com edificação de residências, com construções industriais, enfim, todo mundo que de uma certa forma vai estar envolvido com projeto, né, e execução de obra de terraplanagem. Eu, portanto, começo aqui a minha aula dizendo para vocês, peço para vocês divulgarem isso. Divulgarem porque a gente tem a certeza que vai ajudar alguém. E mais, estão tudo gravado, todas as mini aulas estão gravadas, né? Toda semana a gente começa a mini aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra semana também. Né? Então, todas as mini aulas são gravadas, estão disponíveis lá no canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, na playlist de mesmo nome, que é Mini Aulas de Terraplanagem. E também, o mais legal que a gente está bolando para você é que você, ao ter dúvida, veja a descrição do vídeo, tem lá o link para o canal ou para o grupo do WhatsApp, onde você pode agendar comigo, tirar qualquer dúvida nesse horário que eu marquei das 16 às 17, só precisamos acertar o agendamento e está lá o contato conosco, tá bom? Então, vamos hoje falar sobre controle tecnológico de terraplanagem, ou controle tecnológico da TEL. Porque parece que errei, né, controle tecnológico de terraplanagem. Não, tá certo. Só que a sociedade fala em controle tecnológico de aterro. Porque a sociedade está, vamos dizer, míope. Ela está olhando o aterro. Nós não olhamos o controle tecnológico como só do aterro. Fazer o controle tecnológico apenas do aterro significa verificar, como falamos em outras mini aulas, e vamos repetir, né? Espessura, o grau de compactação, desvio de umidade, número de passadas do rolo, né? E eu diria mais, propriedades de engenharia, enfim. Mas o controle tecnológico de terraplanagem é ter uma visão holística. É uma visão de onde vem o material. Para onde ele vai? Como que eu vou fazer com que não há sobra? Ou seja, que a escavação é muito e fica empilhando terra. A gente conhece casos onde contratou uma empresa para trazer terra e aí começa a amontoar terra e quem está fazendo a compactação dá conta disso, ou seja, a falta de planejamento. Mas a falta de planejamento não está só nesse volume de escava e compacta, mas está também em colocar um depósito, e esse depósito não é protegido das chuvas. Né? Não há uma proteção de drenagem provisória. Né? E muitas vezes isso vai levar a erosão e assoreamento, trazendo prejuízos para áreas vizinhas, área ambiental, crime ambiental, ruas, avenidas, edificações próximas, vizinhas, em pontos mais baixos, ou que estão no ponto baixo do terreno. Então, a visão de fazer controle tecnológico só vendo o aterro é míope para mim. Ela é tacanha, é limitada. Nós entendemos que o controle tecnológico é de terraplanagem, tem que ter um técnico do campo e tem que ter um engenheiro, que eu chamo de assessoria geotécnica à obra. E hoje, com a questão da tecnologia, de câmeras, de filmar, de ter a internet, de ter plataformas que a gente pode fazer reunião à distância, ficou muito mais fácil e muito mais econômico para o empreendedor o AGO. O técnico de campo tem que estar no campo, não tem jeito. Mas o AGO pode ser feito pela internet, com câmeras, né? É lógico, com reuniões constantes, mas aquele deslocamento para ir até o campo e voltar do engenheiro, né? Que é o mais caro, acaba sendo reduzido sobremaneira. Né? E é isso que eu desafio aos colegas que fazem isso e a todos os senhores para perceberem
que nós temos que começar a fazer um controle tecnológico de terraplanagem, não de aterro. E também com a AGO, e a AGO utilizando aí a modernidade, digamos assim, que é o uso da internet e das reuniões pelo Teams. Mas falando então de controle tecnológico de aterro, o que nós temos é que o solo tem uma curva, que é essa curva amarela, essa parábola, onde nós temos uma umidade ótima e um peso específico. Cada solo tem a sua umidade ótima, seu peso específico seco máximo e uma umidade ótima. É uma característica dele, é um DNA dele. Né? E o que nós temos que fazer é obter um grau de compactação, que é a densidade que nós conseguimos no campo, em relação à máxima de laboratório, que é essa, e saber que a umidade ótima, que é essa que vem do ensaio, está em torno da umidade de campo, ou seja, que a campo está em torno da ótima. Então, como que nós fazemos isso? Nós temos a ótima menos alguma coisa, nós temos a ótima mais alguma coisa, nós temos a densidade seca máxima menos alguma coisa, a densidade seca máxima mais alguma coisa. E nós temos que acertar aí. Opa! Agora errei. Temos que acertar aí, zona de vibração na Terra. Então, esse resuminho que eu fiz em 1 minuto, né, ele mostra o objetivo, e você não precisa ser laboratorista, você não precisa ser engenheiro formado, você precisa entender esse conceito. Cada solo tem um DNA, aspas, isso é uma linguagem figurativa para dizer a umidade ótima e um peso específico seco máximo. E você tem que fazer seu aterro em torno desse. Esse entorno é definido no projeto pelo engenheiro geotécnico, porque o que é importante não é só estar nesse entorno, mas são as propriedades de engenharia nesse entorno, dependendo da obra de aterro que você está fazendo. E eu vou falar isso em outras mini-aulas, né? Então, o nosso objetivo é passar para o senhor essa mini-aula, esse controle tecnológico de aterro, mas, na verdade, já mostrando a importância da abrangência de ser da terraplanagem, como um todo, uma visão holística. Esse slide tem o objetivo de definir o grau de compactação, de mostrar o que nós devemos de controlar, que é o grau de compactação de umidade. E outra coisa, o método tem que ser o RILF. Por que é o método RILF? Porque a umidade de campo, todos os métodos têm um erro grande. Né? O peso específico seco máximo que eu acabei de falar é a umidade ótima, é uma relação de ensaio com a amostra. Isso daí, às vezes, não é conhecido adequadamente, não. Por quê? Porque não se faz sondagem, não se faz um planejamento, um programa de geotécnico da área de empréstimo, da onde vai ser escavado, das escavações provisórias, obrigatórias, tá? E aí, então, se adota um peso específico seco máximo e a umidade ótima. Pode ver, ó, 2 ensaios, a mesma, né? E depois se controla isso por métodos que eu digo que não são adequados. Nós temos que controlar pelo método de RILF. O método de RILF é o melhor método para controlar isso. Podemos usar os outros métodos que não são tão eficazes, mas, sobretudo, o método de RILF, que também não é perfeito. Existe uma norma desde 1955, foi o ano que eu nasci, e que não é nem conhecida pela grande maioria dos técnicos que existem no Brasil. Treinamos também esses técnicos, se precisar, na nossa academia, e mais, os engenheiros, as empresas, que qualquer um pode aprender a fazer esse ensaio e fazer um controle. A Academia Dynamis treina o senhor para ser um engenheiro geotécnico, ou melhor, para o empreendedorismo geotécnico. Não é para ser um engenheiro, mas treina para ser um empreendedor geotécnico. Nós entendemos que o empreendedor geotécnico é mais do que o engenheiro. É mais, né? Porque o empreendedor geotécnico pode contratar o engenheiro, né, e colocar nos seus custos. E o engenheiro, se não tiver a vocação ou treinar conosco aqui o empreendedorismo, não vai ser um calculista, vai ser um engenheiro de cálculo, que de repente sabe fazer o cálculo, sabe fazer o desenho, mas não sabe empreender a obra ou a consecução, a especificação técnica para desenvolver a obra. Vem conosco, participe das nossas atividades, estão descritas na descrição do vídeo. Se inscreva no grupo do WhatsApp para dúvidas todos os dias úteis, das 16 às 17, e veja as centenas de horas gravadas, técnicas de gestão
e de vida espiritual, e dos nossos mini treinamentos também. Vem conosco, estou esperando você para trabalharmos juntos.